H.P. Lovecraft. O Abraço de Medusa. Parte 5. Parte final. Este era o ser do qual as antigas lendas da Medusa e das Gorgonas se originaram. Minha vontade, já abalada, havia sido capturada e definitivamente transformada em pedra. Eu nunca estaria salvo do cabelo de cobra, seja daqueles que se agitavam no quadro, seja daqueles que eu havia enterrado sob a cal, ao lado dos barris de vinho. Tarde demais eu me lembrei daquelas histórias que ouvira sobre os cabelos dos mortos, que eles são praticamente indestrutíveis, mesmo depois de séculos. Desde então, a minha vida não foi nada mais do que horror e escuridão. E o medo que estava escondido no porão logo começou a se espalhar. No final do mês, os negros contaram histórias misteriosas sobre uma cobra negra que rastejava nos barris após o pôr do sol. Fosse o que fosse, depois de um tempo parecia estar se dirigindo a um ponto, a cerca de 3 metros da adega. Com o tempo, tive que mudar os barris para a outra parte do porão, porque não havia um único negro disposto a se aproximar do ponto onde a cobra aparecia. E então os trabalhadores começaram a falar sobre um réptil escuro que se aproximava da cabana de Sofnisba todas as noites depois da meia-noite. Um deles me mostrou os vestígios da criatura, e não muito depois descobri que tia Sofia tinha o hábito de visitar os porões da minha casa, resmungando horas a fios naqueles pontos que nenhum dos outros negros ousava se aproximar. Fiquei feliz quando aquela velha bruxa morreu. Eu acredito firmemente que ela fosse a sacerdotisa de algum culto terrível e antigo, algum culto africano, e provavelmente, e que deve ter vivido por mais de 150 anos. Às vezes, eu tenho a impressão que escuto algo vagando pela casa à noite. Um barulho na escada onde as tábuas estão desconectadas, ou uma leve pressão na porta do meu quarto, fazendo com que a fechadura se mova. Obviamente, eu sempre durmo com a porta trancada. Às vezes pela manhã, percebo um cheiro doentio de mofo no corredor e noto que apareceu um rastro de poeira no chão, que parece ter sido deixado por uma corda. Eu sei que tenho que vigiar os cabelos desenhados na pintura. Por quê? Porque se ela fosse destruída, as entidades que se escondem nessa casa se desencadeariam em uma vingança terrível. Não me atrevo a fugir da morte, porque a vida e a morte são iguais para aqueles dominados pelos seres de lei. Tenho certeza de que alguém ou algo puniria a minha negligência. As espirais da maldita Medusa me dominam, e assim será para todos sempre. Meu bom rapaz, nunca tente se intrometer no ocultismo ou nos horrores supremos da existência. Meu jovem, se você se preocupa com sua alma imortal, fique longe dessas coisas. Quando o velho terminou a história, notei que a pequena lâmpada havia secado e a maior estava quase vazia. Devia ser quase de madrugada e tive a impressão de que a tempestade havia passado. Aquela história me absorveu e me surpreendeu completamente. Eu quase tive medo de olhar para a porta com o temor de que uma força inominável empurrasse para fora, a empurrasse do exterior. Era muito difícil dizer quais eram meus sentimentos naquele exato momento. Meu anfitrião se levantou, acendeu uma vela que estava na mesa ao lado e abriu a porta, segurando a chama em sua frente. Venha comigo. Está lá em cima.
ele disse. Não foi agradável andar por aqueles corredores empoeirados, mas todos os meus escrúpulos foram superados pelo encanto daquele mistério. As tábuas rangiam sobre os nossos pés, e uma vez eu estremeci, pois na poeira ao pé da escada eu pensei ter visto algo que parecia com o rastro deixado por uma corda. Os degraus que levavam ao sótão eram instáveis e barulhentos, e várias tábuas estavam faltando. De certa forma, eu fiquei até feliz por ter que observar onde pisava, porque isso me impedia de olhar demais para o meu redor. O corredor, no último andar, estava imerso na escuridão impenetrável, com um tapete cheio de poeira, grosso alguns centímetros, e enfeitado com teias de aranha. Havia apenas uma seção relativamente limpa, e era essa que levava a uma porta no corredor à esquerda. No final do corredor, percebi um carpete quase apodrecido, que um dia devia ter sido grosso e bonito. Pensei nos pés que o pisavam há muito tempo, mas também na coisa que não tinha pés. O velho me levou até a porta dos fundos e se atrapalhou por alguns segundos com a trava enferrujada. Quando finalmente chegamos, a poucos passos daquela pintura, me senti invadido por uma profunda sensação de terror. Mas até agora eu não ousava me retirar. Mais um momento, e meu anfitrião me levava para o escritório abandonado. A luz projetada pela vela era fraca, mas o bastante para iluminar os elementos fundamentais daquele ambiente. Imediatamente percebi o teto baixo e inclinado, a mansarda imponente e alargada, e as curiosidades e os troféus pendurados nas paredes. E, sobretudo, um grande cavalete que ocupava o centro da sala, coberto por um pano. Derossi caminhou até a pintura e removeu a capa e gesticulou para que me aproximasse. Eu tive que reunir toda a minha coragem para obedecê-lo. Até porque eu percebi que, ao ver a pintura descoberta, o meu guia havia regalado os olhos. Porém, mais uma vez, a curiosidade levou a melhor e eu caminhei ao redor do quadro, me colocando na mesma posição de Rossi. E então, na luz bruxuleante da vela, vi aquela coisa mal falada, aquela coisa maldita e amaldiçoada. Não desmaiei, embora nenhum leitor possa imaginar o esforço que fiz para evitá-lo. Mas sim, meu leitor, eu gritei, e só parei quando vi o olhar aterrorizado do pobre velho. Como eu temia, a tela estava encrustada e distorcida pela umidade e abandono. Mas isto não diminuiu a monstruosa reconstrução de uma cena de puro terror cósmico, cuja atmosfera diabólica foi sugerida tanto pelo sujeito quanto por suas geometrias perversas. Eu perdi completamente a cabeça e a razão, e antes que eu soubesse o que eu estava fazendo, saquei a pistola automática e disparei 12 balas de aço na tela terrível. E ela imediatamente se desfez. E o mesmo destino se abateu sobre a moldura que se projetava do cavalete, a qual se espatifou no chão empoeirado. Mas se um horror foi aniquilado, outro surgiu atrás de mim, na forma do velho Rossi. Seus gritos, com a perda da imagem, eram quase tão horríveis quanto a própria imagem. O velho gritou com uma voz estrangulada: "Deus, você a destruiu!" E então ele agarrou meu braço com força desesperada e me arrastou para fora da sala, escada abaixo. No pânico, ele havia largado a vela, mas o amanhecer já estava próximo, e uma tênue luz cinza filtrada pelas janelas empoeiradas.
aparecia para nos guiar. Tropecei e arrisquei cair no chão muitas e muitas vezes, mas a minha guia não parou nenhum momento. Corra! Gritava. Corra! Corra se você tem amor à sua vida! Você não sabe o que fez! Você não sabe! Eu não te contei tudo! Eu não te contei tudo! Tinham coisas que eu tinha que fazer! O quadro falava comigo e me contava. Eu tive que curar. Eu tinha que curá-lo, preservá-lo. E agora irá acontecer o pior. Ela e os seus cabelos vão sair da tumba para fazer, meu Deus, somente Deus sabe o que. Corra, eu tô lhe dizendo. Vamos embora daqui. Vamos embora enquanto há tempo. Você tem um carro, não é? Você me disse que tinha um carro. Vamos fugir para Cabo Girandeu. Me leve com você. É possível que aquela coisa seja capaz de me seguir para qualquer lugar da terra, mas pelo menos eu vou fazê-la correr um pouco. Vamos, se apresse, se apresse. Cheguei no térreo e ouvi um lento, mas bizarro barulho que era oriundo dos fundos da casa. Assim como um andar arrastado, seguido pelo barulho de uma porta que se fechava. Em um primeiro momento, Russi ainda não havia percebido tal som, mas quando a porta bateu, ele deu o grito mais horrível que jamais tenha saído de uma garganta humana. Deus! Meu grande Deus! Essa era a porta do semi-enterrado! Está vindo! Está vindo! Eu estava lutando com a ferrugem da porta de entrada. Lutei com o ferrolho enferrujado e aquelas malditas dobradiças que cediam com muita dificuldade. Eu estava em um pânico absoluto, assim como o meu anfitrião, porque eu vi um baque surdo de algo rastejando pelos cômodos da casa. Aquela velha casa, a chuva da noite, havia inchado a madeira da porta, que resistiu com ainda mais tenacidade do que na noite anterior. Em algum lugar, uma trave rangeu sob o peso da coisa que se encaminhava em nossa direção. E isto apagou o último lampejo de sanidade do velho. Com o uivo de um animal enfurecido, ele soltou o aperto com o qual me segurava e correu para a direita, entrando em um cômodo que eu pensei ser uma sala. Um instante depois, assim que abri a porta da frente e corri para fora, ouvi o barulho de vidro quebrando e percebi que ele havia pulado pela janela. Abandonei a varanda fatidecente e me joguei desesperadamente no longo caminho coberto de mato. E atrás de mim ressoava o passo cadenciado de algo que não estava mais vivo, mas que, porém, não estava seguindo a mim, mas se arrastava pelo chão empoeirado da sala de estar. Somente 2 vezes voltei o rosto enquanto enfrentava os garbulhos de mato que obstruíam a calçada abandonada. Deixei para trás os limoeiros mortos e os carvalhos grotescos que se destacavam na manhã nublada de novembro. A primeira vez que me virei foi porque havia sentido um cheiro estranho e lembrei da vela que Russi havia feito cair no ateliê. Eu estava perto da estrada e daquele ponto elevado consegui ver o teto da casa, acima das árvores que a circundavam. Bem como esperava, grossas nuvens de fumaça subiam para o céu grisalho. Agradeci a todas as potências da criação que essa antiga maldição estava prestes a ser purgada pelo fogo e eliminada da face da terra. Mas um instante depois, dando uma segunda olhada por cima do ombro, vi mais 2 coisas, e o alívio que senti no início desapareceu, dando lugar a um susto do qual nunca me recuperarei. Eu disse que me encontrava na parte alta da estrada, pela qual era visível a maior parte da plantação atrás de mim. A vista não compreendia apenas a casa e as árvores, mas uma parte do planalto abandonado e meio inundado pelo rio e um bom trecho da avenida que fazia curva em direção à vila, a mesma que eu estava agora atravessando em uma velocidade vertiginosa. Aquilo que me induzira a virar pela segunda vez foi um grito distante, e quando me virei, eu percebi algo correndo ao longo do trecho pantanoso atrás da casa. Naquela distância, as figuras humanas são muito pequenas para ser bem reconhecidas, mas apesar da confusão e de todo o movimento,
eu acho que consegui distinguir bem pelo menos duas: um perseguido e um perseguidor. O primeiro, vestido de escuro, foi alcançado e agarrado pela criatura careca e nua que estava em seus calcanhares, e violentamente carregado e arrastado em direção à casa em chamas. Jamais saberei como aquele show de horrores terminou, já que um espetáculo ainda mais perto de mim cancelou completamente a minha atenção daquilo que acontecia ao fundo. Era um movimento misterioso em um dos arbustos, em um ponto não muito longe, na avenida deserta. Não havia dúvidas. As folhas e as ervas daninhas ondulavam de uma forma que não podia ser atribuída ao vento. Mas como? Como se um grande e rapidíssimo serpente estivesse se lançando em minha perseguição. Atirado no meio da vegetação. Eu não pude aguentar mais do que isso. Corri loucamente com todas as minhas forças em direção ao arco de pedra, ignorando completamente os ramos que arranhavam e rasgavam as minhas roupas. E então, eu pulei no meu carro aberto, que havia deixado estacionado. Ainda estava completamente ensopado, mas o motor funcionava, e não tive dificuldade em dar a partida. Segui a estrada sem pensar. Não desejava nada mais do que me afastar daquela assustadora região de nuvens escuras e demônios. 5 ou 6 quilômetros depois, um fazendeiro me fez sinal com a mão. Era uma pessoa gentil, de minha idade, e aparentemente de uma notável inteligência. Aproveitei a ocasião para pedir informações, mesmo que a minha aparência devia ser bem estranha. O homem me indicou a estrada para Cape Girardeau e me perguntou por que eu estava nesse estado tão estranho a uma hora tal da manhã. Pensei que a melhor coisa a fazer fosse dizer o mínimo indispensável, e contei apenas que a tempestade me alcançou durante a noite, e eu havia pedido asilo em uma casa próxima, mas havia me perdido ao procurar o carro. Uma casa, hein? Me perguntou. Qual? Não tem outras, até aquela de Jim Ferris, além do Baker's Creek. Mas daqui até lá devem ser a menos 30 quilômetros. Estremeci, perguntando-me que tipo de mistério fosse aquele. Disse ao meu informante que provavelmente ele havia esquecido da velha casa no meio da plantação, cujo arco de ingresso se encontrava não muito longe atrás de mim. É estranho que um forasteiro como você saiba daquela coisa. Talvez você já tenha vivido por um tempo nessas bandas. Mas a casa que estás falando, meu amigo, não existe mais. Queimou uns 5 ou 6 anos atrás. E histórias estranhas são contadas sobre ela. E estremeci. Eu acho que por certo você está se referindo a Riverside, a grande vila do velho Ursi. Sim, naquela vila aconteceram muitas coisas estranhas. 15 ou 20 anos atrás. O filho do patrão havia casado com uma estrangeira e as pessoas achavam que ele fosse um tipo estranho. Eu não gostava dela, mas do resto, o marido levou ela embora logo. Algum tempo depois, o velho me contou que o filho tinha morrido na guerra, mas os negros da plantação achavam que fosse mentira. Depois, no fim, descobriu-se que o velho tinha uma queda pela garota e matou seja o filho que ela. Dizem que o local é infestado por um serpente negro, mas eu realmente não sei o que isso possa significar. Além disso, depois, uns 5 ou 6 anos atrás, o velho desapareceu e a casa queimou. Alguns dizem que foi ele que ficou lá dentro e tacou fogo na própria casa. E partiu, junto com ela e todo o resto. Foi uma manhã exatamente como esta. Após uma longa noite de chuva, as pessoas ouviram gritos terríveis em meio aos campos. E eram do pobre velho Rossi. Os mais curiosos se aproximaram e viram que a casa estava literalmente em chamas. Ela era toda de madeira, e a chuva ou não chuva não conseguiu fazer nada para parar aquele fogo. Ninguém nunca mais viu o velho. Mas de vez em quando, ainda há pessoas que murmuram sobre um certo fantasma que relembra uma serpente negra e que divaga pela propriedade. Mas então, o que é que você me diz? Conhece aquele local? Ah, você já tinha ouvido falar?
do velho Rossi? Quem sabe o que é que tinha aquela estranha mulher do jovem Dennis? As pessoas têm arrepios somente a contemplá-la, somente ao vê-la de longe. Bom, ela era odiosa, mesmo que a gente não soubesse explicar bem o porquê. Eu tentava raciocinar, mas era quase impossível. A casa havia queimado anos atrás. Mas se as coisas estavam desse modo, onde e em que condições eu havia passado a noite anterior? E como eu sabia tudo aquilo que eu sabia? Enquanto eu refletia, vi um cabelo na manga do meu casaco. Um curto cabelo grisalho de um velho. Voltei a dirigir, sem responder a nenhuma das perguntas do meu interlocutor. Porém, antes de ir embora, fiz um comento rápido sobre aquelas vozes exageradas que caluniavam o pobre velho. Evidenciei, como se tivesse a certeza, graças a fontes muito confiáveis, que na tragédia de Riverside, se tinha alguma pessoa a qual a culpa devia ser atribuída, era exclusivamente da mulher, a tal da Marceline. Ela não estava acostumada ao modo de viver do Missouri, eu concluí. E foi uma pena que Dennis tivesse se casado com ela. Não adicionei nada mais, porque eu tinha certeza que os Rossi, orgulhosos da antiga honra do casarão, e sendo homens de sensibilidade muito requintada, não teriam gostado que eu falasse nada mais e revelasse sobre essa vergonha da família. Já tendo sofrido bastante, sem ter nenhuma necessidade que fofocas de pessoas do campo jogassem na lama um antigo nome sem mácula, arrastado no abismo por culpa daquele demônio infernal de épocas malditas. Não era certo, de todo modo, que os vizinhos viessem a conhecer aquele outro terrível particular daquele fato fatal. Não era certo que os vizinhos viessem a conhecer sobre aquele terrível acontecimento. Aquilo que meu hóspede não havia conseguido me dizer em palavras. O terror que tinha que ser aprendido, assim como comigo, através dos particulares daquela obra-prima do quadro perdido de Marx. Teria sido terrível se aquelas pessoas soubessem que a senhora de Riverside, aquela maldita górgona olâmia com seu cabelo de serpente, até hoje apertava como um vampiro o esqueleto do pobre artista em uma tumba repleta de cal, sob as fundações da casa queimada. Ela pertencia, mesmo de maneira não evidente, à raça dos habitantes primitivos do Zimbabue. Não é de se admirar que ela tivesse se ligado tão bem com a velha bruxa Sofnisba, porque, mesmo parcialmente, Marceline também era uma negra. Obrigado a todos que acompanharam. Vamos contar algumas curiosidades agora sobre este conto. O conto O Abraço de Medusa, em original Medusa Coil, Medusa's Coil, ou também traduzido Nas Espirais de Medusa, é um conto de horror escrito obviamente pelo nosso querido H.P. Lovecraft em 1930. Porém, a história só veio a ser publicada muitos anos depois, em 1939, em uma versão resumida e assinada por Zelia Bishop, na famosa revista Weird Tales. E a versão integral desse conto só veio a ser publicada muitos anos depois da morte do autor, no longínquo 1989, como parte do volume chamado The Horror in the Museum and Other Revisions,